Olá, amigos! Estamos de volta, nosso encontro semanal aqui nos canais da Camisc, falando sobre o agronegócio. E hoje ao meu lado tem o gerente regional da Camisc, engenheiro agrônomo Emílio Montemeso. E nós vamos falar sobre o agronegócio e as consequências climáticas para as nossas atividades aí no agronegócio, na área de ação da Camisc. Emílio, obrigado por estar conosco. Estamos aí com 80 municípios do Paraná sofrendo com o problema das cheias diretamente e o estado inteiro tendo reflexos no agronegócio por conta aí desta chuva em excesso, motivadas aí pelo já famigerado e conhecido fenômeno El Niño. Emílio, aqui na nossa área de ação, sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, que consequências imediatas estamos tendo nos últimos dias para o agro? Obrigado, Beto, pela oportunidade. Então, como é característico do El Niño mesmo, né? Esse excesso de chuvas na região sul do país e até pouca chuva na região norte, centro-oeste, enfim, mais ao norte do país. Aqui na nossa região é um fenômeno bastante complicado porque nessa entrada de primavera ele acaba pegando justamente, culminando com a colheita do trigo, onde a condição climática é muito importante para a qualidade desse trigo, né? Então nós estamos bastante apreensivos no momento, primeiro porque nós somos uma região produtora de semente, então no caso do trigo mesmo, essa falta de qualidade pós-chuva pode comprometer todo um plantio para o próximo ano, né? Tendo em vista a importância da comercialização de semente aqui para nós e também a implantação dessas culturas agora no início. A nossa região aqui mais em Mariópolis, o plantio acontece mais cedo, então na maioria das áreas a gente conseguiu ter esse plantio antes de começarem a se intensificarem as chuvas. Então essa cultura já está implantada em sua grande maioria na lavoura e tem sofrido para se estabelecer por causa dessa questão climática. É difícil, Beto, o produtor conseguir dimensionar a sua propriedade para suportar essa quantidade de chuva, esse excesso de água que vai chegar sobre ela. Então, mesmo em áreas com controle de palhada muito bom, com dimensionamento de terraço muito bom, ninguém vai conseguir se preparar para um volume desse, né? Que é uma coisa totalmente atípica. Totalmente. E me permita, Emílio, no caso do trigo, né, uma particularidade é que o ciclo de colheita, a janela de colheita dele é muito rápido, porque poucos dias de chuva já compromete a qualidade, principalmente falando de semente. Sim, isso o produtor conhece muito bem, né? O trigo, a gente depende muito de uma condição climática nesse final de ciclo, onde exista um tempo seco, uma janela de colheita adequada, porque ele é extremamente afetado pela chuva, né? Cultivares em um nível maior e um nível menor, mas de uma maneira geral o trigo é muito afetado por isso. Então a gente fica apreensivo, principalmente por essas áreas que não foram colhidas ainda, né? Qual a qualidade desse trigo, qual a viabilidade dessa semente para uma próxima safra. Temos que ser sinceros, né? Muito provavelmente grande parte dos campos de semente estarão comprometidos. A partir de agora, sim, isso com toda certeza. E não é só o trigo, né, Beto? Então todas as culturas elas são afetadas em um grau menor ou maior por essa condição climática. E a gente, como região sementeira, também de feijão, de soja, a gente fica bastante apreensivo nesse momento, principalmente pela janela de safrinha, que nós estamos acaba que a cultura de primeira safra acaba atrasando muito, né? Ela acaba aumentando o ciclo e muitas vezes já vai comprometendo a questão de safrinha. Então, aquele planejamento inicial que o produtor fez, muitas vezes no meio do caminho ele vai ter que estar mudando isso. E mesmo a produção de sementes nessa primeira safra, como é o caso do feijão, para utilizar na segunda safra, acaba ficando bastante complicado. É verdade. No caso do trigo, nós já estamos aí, como disse, em expectativa de o tempo nos permitir uma colheita, né? Talvez com um comprometimento da qualidade. No caso da soja, nesse arranque inicial aí, esse tempo de muita chuva traz que consequências para a saúde da planta? Bom, Beto, e isso vai ser geral, não é só no soja. O feijão, por exemplo, é extremamente afetado até pela questão de patógeno de solo, doença de solo, subdesenvolvimento de raízes, numa eventual estiagem futura. Isso vai representar uma perda bastante grande para a planta, um gasto de energia bastante grande, porque o desenvolvimento reticular dela
não vai estar adequado, né? Tem água aqui, Exatamente. Não desenvolve. Exatamente. E no caso do soja, como você falou, da mesma forma. Então, são doenças de raízes, subdesenvolvimento da planta de uma maneira geral, porque ela depende de luminosidade, ela depende de temperatura também para se desenvolver. E então, toda a cadeia produtiva ela é afetada de uma forma ou outra, né? É impressionante, Emílio, como nós imitamos a natureza ou a natureza nos imita. Um pé de soja com excesso de água fica literalmente preguiçoso para desenvolver a raiz. Com certeza. E As aí, plantas, de maneira geral. de uma maneira geral. E aí se explica também esse aumento no ciclo que ocorre em anos muito chuvosos, como é o caso desse que nós estamos vivendo, né? Porque a planta não se desenvolve adequadamente, como ela deveria estar em um ano normal, né? A gente vê soja plantada já há algum tempo aí que simplesmente está travada, ela não desenvolve, ela não tem luminosidade, ela não está fazendo fotossíntese, ela está travada, a cultura está travada. Estado de dormência. Num estado praticamente como se fosse uma dormência, né? Então, o desenvolvimento dela é muito mais lento. Eu não acompanhei a previsão agora para os próximos dias. A gente está na torcida para que haja essa janela de tempo. Se abrir uma janela aí, digamos, de 15 dias, aí ajeita a casa do produtor, evidentemente que talvez já com comprometimento da qualidade, mas dá para correr atrás do prejuízo, Emílio? Claro, Beto. Qual que é a dificuldade disso? A gente percebe que as previsões do tempo, elas não nos trazem essa janela, não nos trazem uma janela tão longa. Então, com a condição de água que nós temos hoje, você precisa de muitos dias sem chuva para você ter condição até mesmo de estar entrando na lavoura. Porque hoje, se você tiver aí 2, 3 dias sem chuva, o produtor sabe que não vai conseguir entrar, não vai conseguir desempenhar a função da maneira correta, porque a capacidade do campo está totalmente encharcado. O solo está encharcado. Não vai ser um dia, 2 de sol que vai resolver. Então a gente fica apreensivo com isso. A princípio, os volumes de chuva irão diminuindo, irão se adequando. A previsão nos traz volumes cada vez menores, né? A gente não tem esse exagero que nós estamos vendo nesses dias, mas daí a você conseguir ter um trabalho mais tranquilo a nível de campo, você depende mesmo de... Eu lembro que, conversando com o Ronaldo Coutinho, meteorologista no programa da Camisc, no rádio, ele já desde o início do ano vinha alertando para esse final de ano com o fenômeno El Niño de chuvas intensas e concentradas, trazendo este desequilíbrio que nós estamos vivendo no momento. Agora, nem a pior das expectativas, eu acho que imaginava tanto problema assim, com 80 municípios do Paraná embaixo d'água, né, Emílio? Não, Beto, realmente não. A gente tinha expectativa de um super El Niño, se tinha todo noticiado de que poderiam ocorrer esses excessos de chuva. Agora, na dimensão que ocorreu, e nós aqui temos que dar graças a Deus também, que a nossa região do Paraná tem áreas afetadas, mas você vê Rio Grande do Sul, vê Santa Catarina, até pela característica da formação das cidades em volta dos rios, com situações bem mais complicadas do que a nossa. Né? Verdade. Emílio, muito obrigado. Mais alguma consideração aí sobre o agro neste momento? A consideração que eu poderia fazer é que o produtor fique atento agora nesse momento, porque com o passar do tempo aí, a janela de tempo mais seco se aproximando, podendo trabalhar na lavoura, a gente vai ter muitos cuidados aí a ter para recuperar esse tempo perdido, né? Então, bastante cuidado com as plantas, vão ficar bem mais suscetíveis a doenças, estão numa condição de subdesenvolvimento hoje, então ter um cuidado muito maior com essas áreas, acionar aí a área técnica responsável pela área e conduzir essa lavoura da melhor maneira para correr atrás desse tempo perdido aí. Perfeito. Muito obrigado, Emílio Montemez, nosso gerente regional, engenheiro agrônomo do Departamento Técnico da Camisc, está à disposição de todos os nossos produtores cooperados para orientar no melhor trato cultural, lá neste momento complexo que vivemos pelo excesso de chuvas do sul do Brasil. Grande abraço, Emílio. Obrigado. E para você aí que nos acompanha também, fiquem ligados nas redes sociais da Camisc, 61 anos, um produtor campeão.